Má é de Maíra. Não é má de malvada, não é má de mal. Má de Maíra. Meu nome é Maíra, que meu nome por si só já quer dizer Maíra. Eu sempre digo, né? Má de ruim, ira dos 7 pecados capitais. Eu tô sempre nervosa. Nós somos uma junção de tudo que faz parte da nossa história. Eu sou Maíra, neta de Bia, filha de Mira, filha de Evangivaldo, mãe de Alade, de Ayana, esposa de Marcos, jornalista, atriz, escritora, sabe, sobrinha de tantos. Eu sou uma mulher preta em processo permanente de construção, tentando resistir para não enlouquecer. Eu não sei se eu vou conseguir ser essa Maíra que as pessoas esperam, né, do humor fácil. Porque ainda que eu tenha, né, eu sempre digo, né, apesar de tanto não, somos nós a alegria da cidade, essa música do professor Jorge Portugal, a consciência tirou de mim a leveza da Maíra daquela infância, da Maíra de plataforma, que adorava andar de bicicleta, que saía correndo, que pulava muro. Porque eu tenho consciência hoje em dia que estar nos lugares que eu estou, muitas vezes é um lugar de solidão, é um lugar desafiador, é um lugar violento, né, que violenta meu corpo, mas violenta também minha mente, sabe, que adoece. Eu vejo várias mulheres pretas que estão adentrando nesses espaços ficando adoecidas. Então essa é uma das maiores diferenças, é a doença da consciência, de você olhar em volta e você contar quantos de nós tem, sabe? E isso daí eu fui aprendendo muito cedo e eu acho que isso é um lugar doloroso, porque a gente está sempre contando, tem quantos aqui? Por que a gente está ali ainda? Por que a gente ainda continua apenas limpando? Por que as pessoas desconfiam da nossa capacidade de produzir, da nossa capacidade de criar? Então tem essa, porque a Maíra de antes era aquela Maíra sonhadora que acreditava que era possível. E ainda que eu realizei esse meu sonho de estar nesses lugares, hoje em dia o meu único sonho é que as pessoas não duvidem da capacidade minha e dos meus. Sou jornalista por formação, eu escolhi que seria jornalista, eu tinha 11 anos, eu adoro ler, sempre gostei muito disso e eu queria fazer isso, eu queria que as pessoas lessem aquilo que eu escrevia. E eu costumo dizer que eu me tornei jornalista por conta da revista da TV, né, que vinha no encarte do jornal de domingo, que o jornal de domingo antigamente você conseguia ler ele ao longo da semana, de tantos cadernos especiais que tinha. E minha avó, hoje em dia eu consigo compreender, eu fui uma criança muito traquina, né, eu fazia muitas coisas. E aí era a forma que minha avó tinha de me manter quieta. Minha avó fazia assim pra mim, lê aqui o jornal da novela. Ela fala assim, lê aqui pra mim o jornal da novela. E hoje em dia eu consigo entender que era a sagacidade daquela mulher pra tentar manter aquela criança preta, danada, concentrada. Isso aí foi despertando em mim o interesse pela leitura, sabe? Minha avó sabia ler, minha avó tinha outras coisas pra fazer, mas ela queria me manter ocupada. Então assim, eu preciso tirar essa menina traquina de algum desafio que ela possa cair. Então ela me pedia pra ler o jornal da novela pra ela. E aquilo foi despertando em mim o interesse pela leitura e também o amor pelas artes, que eu nem sabia que no futuro eu iria me tornar atriz. Então, e o que eu trago da minha profissão para a educação dos meus filhos é o poder da comunicação. Eu educo para meus filhos que eles precisam dizer exatamente o que sentem. Sabe, eu tenho uma filha menor de 3 anos, eu digo para ela, não adianta você chorar sem você dizer exatamente porque você está chorando. Nem sempre, e é muito cruel dizer para os meus filhos que nem sempre os choros deles vão comover. Sabe, os choros de meus filhos vão comover a mim, aos pais deles, mas muitas vezes a sociedade não vai se comover com crianças iguais a eles chorando. Então eu tive que ensinar aos meus filhos desde cedo a dizer, eu preciso disso, eu estou sentindo isso, precisar verbalizar, oralizar os sentimentos. E isso é uma coisa que eu aprendi com a comunicação e que eu trago para dentro da minha casa. Isso faz parte da formação dos meus filhos. Entender o poder da comunicação, inclusive para se manter vivo. Eu tenho um menino preto, né, adolescente de 16 anos, e eu sei que parece muito clichê para quem vem de uma família preta, para quem é mãe de adolescente preto, mas eu tenho que educar meu filho para saber como ele vai se comportar e como ele vai conversar com determinadas pessoas em determinados lugares. E eu tive essa conversa com meu filho muito cedo. Recentemente, a gente foi saindo essa semana. E aí, Diogo, né, perguntou, meu tio, você pegou seu documento? E aí meu filho respondeu assim, tio, eu acho que desde que eu tenho 11 anos, que eu não saio de casa sem documento. E isso, ao mesmo tempo que me deixou super orgulhosa, dizer assim, nossa, como meu filho é sagaz, sabe? Que é fruto dessa educação que eu dou para ele, mostrou também que desde 11 anos que meu filho tem um pouco menos
de infância, porque ele já sabia que o corpo dele poderia ser visto como um lugar a ser acessado por várias pessoas. Então ele sabia que o documento era uma forma, inclusive, dele precisar provar que ele era ainda um adolescente, ainda uma criança. Então, assim, eu sempre mostrei para meu filho que a comunicação é uma arma poderosa para ele poder chegar em determinados espaços. Muitas vezes eu termino de fazer um vídeo e eu tô chorando. Eu já fiz live de trabalho com minha filha sendo amamentada. E eu fazia live daqui para cima. E eu tava, às vezes, eu já fiz espetáculo tensa porque meu filho tava, né, não estava muito bem. Só que isso daí, Isis, não é uma coisa que acontece apenas comigo. Essa é a realidade da maioria das mães, em especial das mães pretas. Ou a gente se anula, ou a gente abre mão de determinados sonhos, ou a gente adoece tentando dar conta de tudo, que é o que mais acontece. Porque para eu conseguir, hoje em dia, assegurar que meus filhos tenham o básico organizado, eu preciso muitas vezes estar ausente. E muitas vezes, quando eu começo a me questionar sobre minhas ausências, eu preciso lembrar das minhas ancestrais que muitas vezes criaram seus filhos à distância mesmo. Porque para poder botar de comer dentro de casa, essas mulheres às vezes nem nas suas casas iriam. Os pais sempre me disseram que o estudo era a única coisa que ninguém podia tirar de mim. Minha mãe é professora, meu pai é servidor público, né? Então, assim, meu pai sempre me dizia isso: vocês têm que estudar, a gente mora na periferia para vocês terem uma escola de qualidade. Então, assim, eu sempre tive muito essa coisa. Então, assim, eu sempre fui muito dedicada na escola. Quando eu fiz minha monografia, minha monografia foi a primeira monografia da escola a ter um recorte racial, que eu falava sobre a influência da televisão na formação da identidade da criança negra. Então sempre foi um processo também, ao mesmo tempo, de pioneirismo, de estar entrando em lugares que pessoas próximas a mim não tinham aquele acesso. Então, assim, eu estava tendo que descobrir sozinha. Então foi um caminho também de solidão. Porque muitas vezes eu chegava em casa e eu não tinha quem conseguisse discutir sobre aquelas questões que eu estava falando, não por falta de conhecimento, mas por falta de vivência. Essas pessoas não tinham esse acesso. E aí eu comecei a trabalhar, eu fiz parte de um projeto do Instituto Cultural Steve Biko, em formação com a Fulbright, que é uma organização internacional, que era o projeto de formação de jovens lideranças negras. Isso há muito tempo, quando eu era jovem. Que foi a primeira turma do POMPA, Open Minds, Open Doors, que era um projeto de formação de jovens negros. E aí, no final desse projeto, a gente tinha que estagiar em alguns lugares. E aí eu fui estagiar no gabinete de Olívia Santana, que é, hoje em dia, deputada estadual da Bahia. E aí, quando eu fui trabalhar no gabinete de Olívia, eu fui entendendo melhor sobre assessoria de comunicação. E foi onde eu me encontrei. Eu amava ser assessora de comunicação. Eu amava criar um plano de comunicação, estruturar a comunicação daquele mandato, pensar nas coisas do que ela era vereadora na época, do que a vereadora deveria falar, de como ela deveria pensar. Eu gostava muito daquilo. Mas o meu grande sonho era trabalhar no jornal à tarde. Então eu nunca imaginei que vou me tornar uma influenciadora. Inclusive é um termo que eu não uso para me definir, sabe? Porque todos nós somos influenciadores e influenciadoras e todos nós somos influenciáveis e influenciados por outras pessoas. Eu fiz o primeiro vídeo brincando. Na época eu fazia a aula de dança com o professor Zebrinha. E aí uma amiga me pediu um conselho e uma outra amiga me pediu também. E eu achei que as situações eram semelhantes. Eu falei, eu brinquei assim, eu vou fazer um vídeo que é pra você guardar. Aí quando você tiver dúvida, você vai lá e aperta de novo. As pessoas me acham muito engraçada e eu sempre digo assim, eu não sei se eu sou engraçada, eu acho que eu sou baiana, porque acho que a gente tem uma forma única da gente falar, da gente se conectar. E eu sou muito prática na vida, eu sou muito prática. Então às vezes eu digo, minha filha, você não tá vendo que esse homem é pombo sujo? Se você quiser pegar, você pega, mas ele é fuleiro. Agora eu também sempre fui uma pessoa que eu nunca julguei as escolhas dos outros. Se eu falasse assim, eu acho ele horrível. Mas se tiver bom pra você, tá bom pra mim também. Porque não é da minha conta. Eu sempre fui muito prática na vida, assim, do tipo, você tá vendo que esse cara não é bacana, mas não tá legal? Vai ficar com ele que tá legal pra você. Tá tudo certo pra todo mundo. E aí eu brinquei com esse vídeo. E esse vídeo meio que viralizou. Teve 10 mil curtidas, assim. Não foi no Facebook, nem no YouTube. Eu falei, eu sou Whindersson Nunes já, tô muito famosa. E é muito engraçado, porque aí eu fui fazendo esses vídeos muito para me divertir. Assim, eu não tinha nenhuma intenção, mas eu sempre percebo que, na maioria das vezes, o que acontece com mulheres pretas, né? Precisou do escárnio, de eu ser ridicularizada, para que eu fosse... E aí, às vezes, a gente sempre precisa da validação de fora, para que as pessoas respeitem a gente. Quando eu comecei a fazer esses vídeos foram foram incorporando nas redes sociais. Eu fui muito ridicularizada, inclusive, por outros jornalistas daqui de Salvador.
Sabe, como as pessoas faziam muita piada. E aí eu comecei a ter dúvida. Inclusive amigos meus diziam, eu acho que isso é uma palhaçada, você deveria parar. Então eu comecei a ter dúvida disso. E eu gosto muito de contar essa história porque o meu maior sonho, aí dos sonhos que eu digo que a gente vai refazendo nossos sonhos, é reencontrar essa menina. Porque quando foi um dia eu estava no Iguatemi, que agora é Shopping da Bahia, andando com minha amiga, falando disso, é que eu tô sendo ridicularizada, acho que eu vou parar. E de repente eu tava andando, eu tinha comprado uma bolsa de grife pra mim, que hoje em dia eu até entendo que não era de grife, mas que era grife pra mim naquela época, era o que o meu dinheiro dava. Então eu tava toda alegre que eu tinha comprado uma bolsa de grife pra mim, com o meu 10º. E quando eu tô andando, daqui a pouco uma menina começou a me seguir no shopping. E quando a menina começou a me seguir, eu preta, nega, de plataforma, eu falei pra minha amiga, eu falei, só que a menina tava com uma camisa branca e uma calça azul, que é uma roupa muito semelhante com a roupa que as guardetes do shopping usam. Eu falei, essa mulher tá me seguindo. Virei pra minha amiga e falei, eu vou dar nela, que ela tá achando que eu roubei. Olha só o que vai dar aqui, a putaria que vai dar. Falei isso e continuei andando. Quando a mulher botou a mão no meu braço, ela fez, ei, eu falei, é o quê? Aí virei nesse. Aí ela fez, você quer te amar? Aí eu dei aquela murchada assim, eu nunca tinha sido reconhecida, não sabia como era isso. Aí eu falei, sou. Aí ela fez, eu quero só te dizer muito obrigada, posso te abraçar? Aí eu fui ficando, tipo, sem chão, não sabia, tipo assim, eu tava preparada pra entrar no embate, porque inclusive a gente que é preto vive sempre nessa defensiva, porque estão sempre desconfiando da gente. Aí eu fiquei assim, tensa, aí ela fez, posso te dar um abraço? Aí eu falei, pode. Ela fez assim, eu comecei a assistir seus vídeos e eu consegui me livrar de um relacionamento abusivo, graças a você. E aí quando aquela menina me abraçou, eu sou macumbeira, e como macumbeira eu entendi aquilo muito como resposta de orixá, porque eu tinha acabado de dizer pra minha amiga, eu vou parar de fazer, porque eu não tô suportando o que estão fazendo comigo. E foi tipo assim, foi aquela coisa assim, e que pra quem acredita no invisível, foi assim, eu acabei de falar, a menina veio e falou isso pra mim. E quando ela me falou isso pra mim, eu falei, isso é a resposta, porque se eu conseguir tirar uma mulher de um relacionamento abusivo, eu já fiz a diferença, não importa quem está me ridicularizando. Alguém saiu de uma relação. E isso começou a acontecer com uma constância, sabe? Eu estava uma vez no Ministério Público, eu fui fazer xixi e uma mulher fez, eu quero falar com você. Eu falei, minha filha, eu estou fazendo xixi. Ela fez, eu vou esperar o tempo que for. Eu falei, meu Deus do céu, até se eu quiser cagar, não vou poder cagar, que a mulher está aqui me esperando. E aí quando eu saí, ela fez, eu preciso te dar um abraço. E ela parecia uma senhora, assim, de uns quase 70 anos. Ela estava usando uma bengala, ela toda com dificuldade de locomoção, muito debilitada. E aí eu falei, ela fez assim, eu gosto muito do seu trabalho. Eu falei, obrigada. Ela fez, você salvou a minha vida. Aí eu falei, foi. E aquela coisa assim, e quando a gente está passando por esse processo de se tornar uma pessoa conhecida, a gente ainda não sabe ainda como lidar com isso. Então eu ficava sempre muito sem saber. Aí ela fez assim, eu passei a noite toda querendo saber o que eu podia fazer para tirar a minha vida. E eu não sei como apareceu um vídeo seu. E aí eu fiquei assistindo, E quando eu fui ver, já tinha amanhecido. E eu desisti da ideia de tirar a minha vida. E saí de casa e larguei o marido lá. Resumindo, a mulher tinha 46 anos. O cara batia nela todos os dias. Ela não tinha noção de que aquilo era, tipo, algo errado, porque ela já tinha se habituado àquilo. Ela tinha, tipo, mais de 20 anos de casada. E ela disse que foi depois de ir assistindo meus vídeos, ela foi conseguindo compreender. E ela estava usando, inclusive, a bengala de apoio para poder se locomover, porque acho que ele tinha dado um chute na perna dela e tinha quebrado algum osso. Então, assim, ela estava muito debilitada por conta disso. E ela ter me agradecido que conseguiu sair dessa relação por mais de 20 anos, foi a certeza. Foram esses 2 depoimentos que fizeram assim, eu não posso parar. Não importa quem me ridiculariza. Eu estou salvando vidas com isso que eu estou fazendo, sabe? Porque até então eu também não acreditava em mim. E eu sempre costumo dizer que pra gente que é preta, a gente não foi ensinada a ter essa autoestima, essa certeza, essa segurança. A gente está sempre duvidando da gente. A gente está sempre achando... As pessoas falam de síndrome do impostor. Eu sempre digo com a gente que é preto, não é síndrome do impostor. O racismo tirou da gente nossa segurança. A gente sempre duvida da nossa capacidade, porque duvidam da gente o tempo todo. Sabe, as pessoas não vão acreditar que, nossa, você é um grande produtor de conteúdo da internet. Eu sempre vou dar exemplo de Alexandre, que está sempre viralizando. E as pessoas não vão achar que esse menino está sempre viralizando. Eu já vi o conteúdo dele, tipo, alguém pegar o conteúdo dele, botar uma outra cara e falar assim, não, eu já tinha visto, foi esse menino que fez. Porque parece que não pode ser da gente aquilo que é muito bom. Aquilo que é muito bem feito não pode ter saído da nossa cabeça.
Quando você chega em um manicômio, ainda hoje, o maior percentual são de pessoas pretas, porque o racismo enlouquece. Porque faz, inclusive, a gente duvidar. Quando a gente aponta um caso de racismo, faz, ai, gente, é esvaziamento de pauta. Ai, lá vai eles falar sobre isso de novo. Ai, que mimimi. Então a gente também começa a duvidar. A gente faz, eu acho que talvez eu esteja exagerando. Será? E aí, quando vai ver, a gente está duvidando da gente. E duvidar da gente mesmo é o primeiro passo para a gente enlouquecer. Porque se eu não acredito no que eu penso, imagina, eu começo a duvidar do que eu penso, eu estou entrando na loucura. Então, assim, eu não estou bem emocionalmente, eu não estou bem psicologicamente. E para mim é muito importante verbalizar isso, oralizar isso. Eu não estou bem, mas eu não estou bem sozinha. Tipo, eu acho que ninguém está bem. E a gente está cada vez mais naturalizando e normalizando comportamentos escrotos, sabe? E às vezes, para não se tornar a chata do rolê, para não se tornar inconveniente, a gente está ficando calada. Eu, inclusive, cada vez mais tem coisas que eu não quero mais falar, porque assim, eu não quero ser atacada, porque na hora da porrada, Isis, na hora do ataque, a gente está só. Tem uma relação com Salvador, eu sempre digo assim, Salvador é aquele boy lixo, que você sabe que não vale nada, que é fuleiro, mas que você não consegue largar, que você vai assim, pô, mas ele é tão gostoso. Porque, pra quem é de fora, Salvador é aquela delícia. As pessoas dizem que aqui é a Roma Negra, todo mundo quer vir aqui vivenciar esse axé, né? Que coisa gostosa, essa energia, Salvador tem energia diferente. Aí eu digo, é a energia do racismo. Porque é uma cidade extremamente desigual, é aquela cidade que a gente sabe exatamente onde é que preto mora, onde é que branco mora, onde é que mora branco e preto. Salvador não é uma cidade fácil de lidar. E pra gente que é daqui, é sempre um lugar, inclusive, muito hostil. Porque quando você faz, inclusive, esse processo de imigração, de sair do seu lugar de origem, eu sempre digo, eu sou de plataforma, é quando eu saio de plataforma e eu vou para outros lugares, eu sinto completamente a diferença, sabe? E aí tem uma importância uma coisa que pra mim é importante ser dita, que é: eu não sou famosa. Eu sou um corpo conhecido. As pessoas olham pra mim e falam assim, eu te conheço de algum lugar. As pessoas têm uma dúvida. Então, assim, eu não sou uma celebridade, eu não sou uma estrela. As pessoas olham pra mim e fazem, eu acho que eu já te vi. Então, eu não posso dizer que quando eu chego em um lugar, todo mundo, já sabe quem é. Chegou ela, Tia Má, chegou Maíra Azevedo. Não. Então, assim, em alguns lugares, quando eu chego, eu sou hostilizada. Porque eu não tô no lugar que eles esperam que pessoas como eu estejam. Sabe? Ao mesmo tempo, por ter me forjado na luta antirracista aqui em Salvador, Salvador, para mim, é esse lugar de aprendizado contínuo. É onde eu vejo as pessoas se organizando para ir para a rua fazer revoluções. Salvador foi a primeira capital do país a implantar a Lei 10.639, onde as pessoas se organizaram para assegurar cotas na UFBA, sabe? Então, assim, é um lugar também de lutas históricas, né? A gente tem que falar da revolta dos malês que aconteceram aqui. A verdadeira independência do Brasil perpassa por Salvador. Então, assim, Salvador, para mim, é um lugar de luta e de conquista, realizada por pessoas pretas, sabe? Eu fico muito chateada que as pessoas passam ali pela Piedade sem se dar conta de quem são aqueles 4 heróis negros. Salvador, para mim, é esse lugar que me dá régua e compasso para poder ocupar qualquer lugar do mundo. Eu sempre digo, eu sou de plataforma. Se eu sou de plataforma, eu posso ser de qualquer lugar. Eu sou de Salvador, meu amor. Fale comigo aqui, ó, pianinho, que eu sou de Salvador, eu sei chegar em qualquer lugar. E as pessoas já sabem da potência que existe aqui. Eu acho que tem ainda uma dificuldade no mercado, que ainda está concentrado lá, de reconhecer. Mas eu acho que cada vez mais a gente precisa fazer o dinheiro circular entre a gente. E esse poder também. Eu sempre digo assim, ó, eu tenho que, quando olhar, eu quero dar referências de Alexandre, que é daqui. Eu quero falar de Rafaela Moreira, com a menina que, pra mim, tem um engajamento absurdo, sabe? Eu quero falar de Lori Ruffs, porque a gente aqui tem grandes pessoas que produzem. Eu tô falando só de produção de conteúdo, tá? Eu não tô nem falando de outras coisas, que como a gente tá falando aqui muito de internet. Então, assim, eu quero falar de Alisson, sabe? São pessoas que estão fazendo histórica. O Christian Bell, que se tornou um empresário de sucesso, sabe? Belly Dalton, que é uma menina engraçadíssima. Então, só que essas pessoas querem, inclusive, apagar essas histórias. Não falta nada. Salvador é potente. E a gente sabe disso. Eu sempre falo, existe a tecnologia da sobrevivência que só a gente tem. Porque a gente precisa se reinventar o tempo todo, sem inclusive ter acesso, sem ter o dinheiro. A gente faz muito. A gente faz muito com o pouco que a gente tem. E com tudo que querem apagar a gente continua acendendo. Acendendo mesmo, que eu tô falando assim, ó, o fogo que é a gente. Porque às vezes a gente nem acende de acender, mas a gente está sempre esquentando os nossos, fazendo fogo para não deixar que a gente morra de frio, desse frio da solidão que tentam impor pra gente. A gente se esquenta.